Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje nós vamos ler o capítulo 10 do Evangelho de João. A parábola do pastor e do rebanho. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no redil onde estão as ovelhas, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas escutam a sua voz, ele chama cada uma pelo nome e as leva para fora. Depois de fazer sair todas as que são suas, ele caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. A um estranho, porém, não seguem, mas fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos ou dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Jesus à porta. Jesus disse então: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair, e encontrará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O assalariado, que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, vê o lobo chegar e foge, e o lobo as ataca e as dispersa. Por ser apenas um assalariado, ele não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a essas devo conduzir, e elas escutarão a minha voz. E haverá um só rebanho, um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, e assim eu a recebo de novo. Ninguém me tira a vida, mas eu a dou por própria vontade. Eu tenho poder de dá-la, como tenho poder de recebê-la de novo. Tal é o encargo que recebi do meu Pai. Estas palavras causaram nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem um demônio, perdeu o juízo. Por que o escutais? Outros diziam: estas palavras não são de alguém que tem um demônio. Acaso um demônio pode abrir os olhos aos cegos?
a festa da dedicação. Em Jerusalém celebrava-se a festa da dedicação. Era inverno. Jesus andava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus então o rodearam e disseram: Até quando nos deixarás em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Eu já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Por isso elas nunca se perderão e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior do que todos e ninguém pode arrancá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. De novo os judeus pegaram em pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: Eu vos mostrei muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me quereis apedrejar? E os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa de uma obra boa, mas por causa da blasfêmia. Tu, sendo apenas um homem, pretendes ser Deus? Jesus respondeu: Acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: Sois deuses? Ora, ninguém pode anular a escritura se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus. Por que então acusas de blasfêmia aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo? Só porque disse: Eu sou filho de Deus, se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais crer em mim, crede nas minhas obras para que saibas e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Mais uma vez procuravam prendê-lo, mas ele escapou das suas mãos. Retirada de Jesus, morte de Lázaro. Jesus se retirou de novo para o outro lado do Jordão, para o lugar onde antes João esteve batizando. Ele permaneceu lá e muitos foram a ele. Diziam: João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele falou a respeito deste homem é verdade. E muitos ali passaram a crer nele. Então, a gente passa aqui no capítulo 10, a partir de uma coletânea de textos, utilizando metáforas das quais acendem velas para nós, né? Eu gosto muito das velas porque elas conseguem tocar, né, o meio a partir da dispersão que ela faz na atmosfera. A mesma vela que dispersa a atmosfera a partir da sua queima, né, sua combustão, né, empregando essas conexões particulares,
a voz também. A voz acende, ela muda o meio, ela busca conexões e nós temos conectores para a voz. Graças ao Criador, contemos conectores. E não somente nós, mas toda a vida possui conectores próprios. O que eu quero dizer com próprios? Quero dizer que conectores são apropriados para escutarem aquilo que Deus manda. E Deus manda porque Ele é o criador desses conectores. E é Ele que conduz-nos a unir sobre a conexão que ouvimos. Por isso não ouvimos tudo. Como uma vela não acende tudo. Entretanto, né, quando a gente escuta uma voz, né, quando a gente utiliza uma vela, a gente passa a ser portador da experiência que a vela trouxe em configuração. Pois ali é uma fonte de configuração. Ali a vela é como uma caneta, é como uma supervisão. E nós temos essa supervisão, nós captamos, diferente de todos os seres vivos que estão no meio, porque fomos criados para isso. Com essa verdade, conseguimos estar no meio de nós, conseguimos estar no meio do caminho, né? No meio de Jesus, pois sabemos em vida que somos especiais, que jamais alguém será como nós viemos para ser, graças a Deus. Então, o que nos resta é agradecer por isso, é louvar por isso, é trabalhar por isso, porque sabemos que temos essa missão de sermos, né, esse altar, né, e consegue, né, pastorar, ser um bom pastor, ser uma semelhança de Jesus para o nosso rebanho. E o nosso rebanho, senhoras e senhores, são todos aqueles que escutam a nossa voz. De verdade. Não aqueles que não estão com preparo para nos ouvir. Ou seja, não são aqueles que não possuem em Deus, né, conectores para nós, que não se conectam em nós, mas para aqueles que se conectam. Porque Deus fez assim. Deus não fez a gente para todos. Deus fez a gente para o bem que está para a conexão. E então, a gente vai se encontrar com muitas pessoas nessa vida. E muitas vão causar um contraste em nós. E a gente vai, talvez, tender a achar que o outro não foi com a nossa cara. Que o outro não gostou de nós. A gente vai julgar, a gente vai avaliar essa inferência, mas não é isso. É porque o outro não possui porta, preparo para a gente, para nos receber.
E eu digo isso porque é um mistério de conversão. E a gente não precisa de brigar com as pessoas por falta de conversão. Acontece que a conversão ela deve vir de forma natural. E a igreja ela tenta desnaturalizar essa conversão utilizando manobras de intimação. O demônio é uma delas. Os anjos são uma delas. E transformam eles em realizações, intimando-nos a conversão, dando a entender, né, sobre várias formalidades, né, exibidas, né, problemas no mundo que não são problemas, são naturezas em processo de adaptação, em processo de conhecimento. E o conhecimento ele pode ser vindo, né, convergindo de várias formas, porque existem os cursores desse conhecimento. A família é um deles. E não é uma obra, é uma natureza. Porque a paz, o bem, é uma procura, né? Então, nós temos várias formas de conhecer, só que cada uma tem uma especial, porque precisa se revelar na especialidade de se reconhecer como uma pessoa diferente de todas. E é pena o cristianismo e muitas igrejas não usarem para essa propriedade da organização de uma vida. Muitas das vezes a gente vê a gente, né, nós, comuns, sem especialidade, sem requerimento, sem exclusão, sem a totalidade, né, no sentido de matéria, de diferença, de propriedades. E cientificamente isso é uma droga, assim, porque é uma descrição técnico-científica apoiada em estudos que materializam testes sobre reagentes e solutos em produtos de admissão. Protesto. Isso não deve ser assim. Não somos animais dessa forma, não nos animamos, pois adoecemos dessa maneira. E adoecemos porque somos exclusos da verdade. A verdade é que somos inigualáveis. Até porque somos diferentes. E é essa diferença que nos conecta com a verdade. Ou seja, com aquilo que Deus, né, proporcionou para nós. Então, talvez o mal seja essa advertência em relação à apropriação da nossa pessoalidade.
por causa das escolhas relacionadas às lideranças que corroboraram pela coexistência de crer na manutenção e na deformação de toda a realidade para que ela sobreviva. Só que isso gerou tanto medo que até mesmo as pessoas abandonaram a vontade de sobreviver e se mataram. Porque sobreviver não é uma instituição de obra, de trabalho e de fazer e estudar e conseguir um trabalho e é um dever e você tem que fazer isso e se salvar, senão você não vai ser bem sucedido. Senão seus irmãos vão olhar para você com nojo, senão você vai ser um excluído, senão você vai ser isso, você vai ser aquilo. Então essa agrupação, essa caracterização do ser em comunidade, em igualdade, trouxe uma praga para o mundo. Trouxe uma mentira para o mundo. E essa mentira faz tão mal. E aqueles que nós amamos são pegos pela mentira. Nós somos pegos pela mentira. E passamos a odiar aqueles que a gente amou um dia. E somos levados a forçar, gostar e se relacionar com os pingos de consideração forçosas, né? Infelizmente, a natureza e sua decodificação trouxe essa inimizade em relação a esse conhecimento. Então, é como se eu dissesse para você que o pastor que dá a vida pelas ovelhas, o bom pastor, esse foi, né, foi então é como se eu dissesse para você que o bom pastor, né, esse da qual viria ao mundo, ele foi corrompido. E ele foi corrompido pelo cristianismo. O próprio cristianismo que trouxe a imagem de Jesus se fez corrompedor do bom pastor. A competição, a transformação, essa secretaria, essa Câmara Municipal de olhar para o mundo e colocar os pingos nos defeitos das intervenções possíveis, né? Toda essa receita
enxergar a supervisão de problemas, tudo isso fez com que as pessoas passassem a competir, inclusive consigo mesmas. Então, um camarada ele vai estudar para competir com o grupo dos estudantes. O camarada vai ter uma loja para competir com o grupo das lojas. O camarada vai ter uma família para competir com o grupo das famílias. O camarada vai na igreja para competir com os fiéis que vão na igreja. O camarada grava vídeo para competir com todos os camaradas que gravam vídeo. Esse é o olhar do nosso século. É do século que vivemos e talvez de vários outros séculos. Bendito seja o acorde que fundamentou esse exercício. Condenado seja o homem pela loucura de procurar se comparar com outro homem, até que ele se freou e se viu como um ser diferente a ponto de crer que a diferença era pior. Motivo para a morte, motivo para se matar. Sendo que a diferença é a maior prova de Deus. A maior prova que Deus existe é cada um de nós sermos um nesse universo. Sermos uma unidade diferente de tudo aquilo que se une. Pois nós ressuscitamos em todas as possibilidades o bem que foi feito, né? Em que amou o mundo e procurou o benefício de viver, ou seja, de sacrificar para a vida. Então, quem é esse que sacrifica a vida pelas suas ovelhas? São os pais verdadeiros. Não são os pais biológicos. Não estou falando de biologia, de ciência. Estou falando de pais. E olha, você pode ser pai de alguém e nem saber. Porque a sua voz, a sua vida pode ser motivo para que as pessoas busquem ter esperança, busquem pacientemente encontrarem o rendimento de viver sobre o encontro com Cristo, né? O encontro com o que de fato é a natureza. Porque nós somos e seremos sempre perfeitos. Qualquer eventual cela que você se encontre dentro das neurodivergências que a realidade científica promete te dar em consolo sobre a administração daquilo que reage em você, né? Perspectivas de derrotas não existem. Você é a única pessoa capaz de acreditar nisso. Porque você acha que nós fomos feitos para acreditar na derrota de alguém? Para mim é perda de tempo.
perda de tempo, perda de realidade. Me realizar crendo na derrota de alguém? Como alguém pode estar sendo derrotado na vida? Se eu acreditar que alguém está sendo derrotado na vida, eu vou acreditar que eu posso ser derrotado e eu não posso ser derrotado nessa vida. Porque eu sou um elemento de Deus, o Criador. Ninguém pode me derrotar nessa vida, a menos que eu faça um pacto com o jogo, o capitalismo, com a realidade virtual de ser alguém que pode ser derrotado pelos princípios dessa brincadeira. E eu não posso. Eu não tenho nenhuma força para isso. A minha natureza não é essa. Eu não consigo perder o meu tempo com essa crença, com essa brincadeira. Eu não sei jogar. A verdade é que eu sou e todos somos encarnações do Deus vivo. Eu não preciso de Jesus para acreditar que isso é possível. Eu sou esse poder, esse possível. Isso é porque eu creio em Deus e Deus está comigo. Agora, se eu ligar o meu aparelho de Deus na realidade que o homem criou, e não o filho de Deus, o filho do homem criou. Tá vendo como é diferente? Se ser filho de Deus e ser filho do homem, o filho do homem está preocupado com os pensamentos do homem. O que o homem pode pensar nesse desavenho, nessa dor ou nesse universo de disposições para sentir dor em relação aos gamers capitalistas. Ou seja, julgamentos humanos, considerações humanas, o meu espírito não tem dialeto para isso. Por mais que eu tenha ido na escola e entendido tudo isso, o meu espírito ele tem dialeto para o poder de Deus. E esse poder de Deus é aquilo que me faz vivo. É o espírito, é a vela, é a voz de Deus que paira sobre mim. Pois ele, somente ele, é o meu pastor. E por ele nada me faltará até a minha morte. Pois tudo é dele. E toda vitória vem dele, né? Tudo que me pertence, que me preenche, vem dele. Acontece que o ser humano brinca de manipular e coloca a dor sobre isso. Mas eu sinto muito em dizer que é tudo uma farsa. Não existe dor e não existe poder do homem. O homem que enaltece pelo poder peca e mata. É contra Deus, pois se coloca como um ser que julga, que
que concebe, né, a partir dessa humanidade uma relação com um homem de bem. Mas isso não faz bem. Isso traz realizações naturezas, monstros na nossa realidade que fica difícil de gostar de viver no meio de artificialidade e gosto ruim que vocês trazem nesse sentido. E o pior gosto é você assistir os seus pais ou pessoas ligadas a você se dobrarem para esse tipo de gosto, tentando criar uma aparência de intimidade, de gostar, tentando desenvolver esse verbo na sua encenação. Pecado, morte, sacrifício, eu chamo isso de tristeza, desesperança, falta de fé. Eu chamo isso de criação sem criador. Eu chamo isso de buraco negro. Porque se a gente se unisse para nos colocarmos em progressões de disposições para a verdade, veríamos que todos possuímos, né, essa grandeza. Então, a medida sobre nós é impossível. Então, precisamos de encontrar no impossível um caminho para de verdade conseguirmos viver em sociedade. Porque se continuarmos com a mentira, os problemas vão crescer cada vez mais e vai chegar um momento que não vai ter condicionamento do homem para essa necessidade de solucionar esses eventuais problemas gerados, né, pela mentira. E há aqueles que assistirão os seus amores, as suas dependências, as suas drogas humanas, né, vamos dizer assim, as suas vontades se desfalecerem por problemas que não existem. Porém, elas creem nesse problema. E não é Jesus o único que pode salvá-las, mas sim a verdade. E a verdade, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, de fato a gente pode colocar esse vetor como um meio de salvá-la. Mas na verdade, em verdade e com toda certeza, a sua pessoa em Deus é a única que pode salvar. Salvar no sentido de se libertar da dessa dimensão do universo de dores, do universo de comparações, competições e vice-versa. Olhai para o mundo com o amor de Deus, como o Filho do Poderoso, como uma perfeição ímpar,
ou seja, uma perfeição é, é prima, não uma doente que se coloca como doente em relação aos doentes. E assim você se faz igual a todos, porque você se vê como um doente. Então todos os doentes com a mesma doença que você serão um só. Terão só uma solução, uma cura, um remédio tal. Monstros! Socorro! E eu falo mais, né? O cristianismo, essas instituições, igrejas, fazem essa essa técnica de amassar o alho, técnica de cozinhar, de fazer o tchutchuco, né? O cão descansar. Sai fora, né? Abandone essa vida de gamers, de, de técnicos e tudo. Sejam mais verdadeiros, né? Vamos ser mais verdadeiros. Existe um mal muito grande no mundo. Se esse mal ele não for se ele não for sendo solucionado, um problema muito grande está para acontecer. E esse mal vem da mentira humana e todas essas associações estão envolvidas. Esse mal ele vai derrotar vocês próprios. Vocês vão sofrer muito com isso. Vocês não abandonarem essa vida. Vocês vão sofrer muito com isso. Se eu tô sofrendo agora por isso, por escolhas por mim, por observações e decopações em mim, por manifestações e desenvolvimentos em mim para me colocar como um ser comum, como um ser como uma farinha do mesmo saco, vocês vão sofrer muito mais. Vocês já não sofrem, né? Vocês já não sofrem. Essa escolha é muito mal abençoada. Essa vontade, esse desejo é muito mal. Essa reunião de pessoas em promessa, em esperança, é muita maquiagem, muita mentira, é muita falsidade, que é muito nojento, muito tóxico, dói demais ver toda essa mentira sendo estrangulada por esse gesto de mentira, por essa eu tenho pena dos recém-nascidos. Eu tenho pena. Tenho pena. Tenho pena. Sinto tristeza. É triste. É triste porque eu acredito que existem pessoas nesse mundo que nunca verão a verdade. E quando a verem, pode ser que seja tarde demais pensando nelas. Porque o homem, ele está à mercê de qualidade de vida, como se isso fosse uma necessidade de trabalhar em
incessantemente e em todas as vice-versas atitudes do trabalho que envolvem o trabalho. Mas não, essas escolhas humanas, né, só estão ameaçando a vida humana, porque em muitas partes do viver, o meu computador me parece tentar fugir da humanidade e entrar, né, no canal, no programa da desumanidade, ou seja, da máquina em comparação. Isso é desumano, pessoal. Máquina em comparação é desumano, pois o meu perfeito ser consegue fazer todos os cálculos perfeitamente. O único problema é que agora eu preciso de fazer cálculos de riscos, de detalhes que estão sendo envolvidos em uma taxa muito grande na minha realidade, no meu meio, que não faz sentido existir, que é uma grosseria e utilizam ainda o argumento de que é para a qualidade de vida. Mentira. É uma bela de uma mentira. Esse que é o problema. Dizem fazerem soluções técnicas, fábricas para produzir soluções técnicas, mas vai pro fundo de um poço de mentiras. É como se a gente transformasse o mundo, transformasse-nos em mentira, e o Deus começasse, esse Deus humano, né, esse legislador, eles começassem, né, ou nós em eleição começássemos a escolher como que essa mentira vai se tornar verdade para nós, no sentido social. E aí a gente sacrifica a verdade para cada um de nós, e aí a verdade é só uma só. O que eram infinitas verdades, o que era tudo verdade, foi sacrificado para que a verdade fosse uma só. Esse é o pior erro da humanidade. Isso é o que vai destruir a humanidade. É isso que vai fazer você pensar em se matar. É isso que vai fazer você odiar ter vindo ao mundo. Porque é isso que transformou o mundo em um desafio e não uma realização. Então, o desenvolvimento das pessoas é tudo para problematizar aquilo que é perfeito, né? E depois tentar vender soluções para o problema problematizado. E é tudo no mundo. Tudo são pessoas tentando controlar movimentos, controlar razões, controlar sentidos, controlar emoções, controlar disposições, controlar motivações e vice-versa. Tudo porque existe uma palavrinha que elas acreditam. E aí elas desenvolvem naquela palavrinha o seu sacrifício. E aí o gesto que conduz para o sacrifício é esse. É esse que Deus. É tudo uma virtude, uma realidade virtual. Na verdade, o verdadeiro Deus, o verdadeiro Criador,
ele tem uma outra forma de esperança na sua criação. Acontece que a sua criação tem medo, sente medo de se abrir, de se libertar, porque ela vive jogando com inimigos. Ela acredita no inimigo e ela faz surgir esse inimigo a partir de suas várias ocupações. Por isso ela nunca verá a paz, a menos que ela se drogue de várias soluções para a sua consciência se calar, né? Ou se iludir de que depois de conhecer os inimigos consegue segurar eles. Mas somente o inimigo pode estar, né, para você se você der vida para ele. Se você não der a vida para o inimigo será o inimigo. E ele nunca te vencerá, pois não tem nenhuma razão de competir com você. Não, não, não faça valer esse jogo, não cante esse jogo. Somos todos em paz, somos todos uma criação imperfeita. Condições de aceitarmos. O problema é que poderíamos ser muito mais abundantes do que somos. Acontece que as escolhas do mundo são mais para vinganças do que para amor, do que é, para gerar, né, a abundância, o bem-estar social, a destruir a desigualdade, né? Distribuir de fato o bem para todos nós participarmos da vida. Então, você aí que fala isso, aquilo outro para poder fazer para acontecer e aquilo, não dá mais. Tudo vocês são todos vingadores, né? Tudo que parece que surge é para vingar. Até mesmo uma oferta no supermercado parece que é uma vingança. Parece que a escola ali, o anjo está me ajudando. Isso parece que é uma vingança, né? Porque precisar de ajuda de anjo, a tomar a precisar de falar que o mal existe para saber que é mal, a tomar no. Você tá doido, né? É hipocrisia, cara. Hipocrisia, né? Brincadeira de mau gosto, cara. Inferno de realidade que vocês acreditam ter vencido, né? Vocês se convencem de que de vingança, de inveja, disso aqui, vão ser dar bem, vão ser reconhecidos, vão salvar-nos, vão conhecer-nos. Ninguém conhecerá o homem em uma realidade de competidores. Assim vocês não estão revelando nada, vocês só estão fazendo as suas massas em áreas, as suas ciências e suas inscrições. Vocês não estão nem um pouco perto daquilo que criou de Deus, da verdade que está em nós. Como vocês vão conquistar? Nos espiando? Achas que
olhando a tela do Picasso, que se desenha como Picasso? Acha que é louvando a Jesus, olhando para imagens, né, de santa que se torna santo? Não é não, não é mesmo. Então é isso, né? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui.